Nós vamos falar agora sobre o projeto de lei em tramitação aqui na Lesp, que pretende dar acolhimento e apoio a vítimas de violência doméstica. Sobre esse assunto eu converso agora com a jurista Jaqueline Valles. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Priscila, boa tarde. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, vamos falar um pouquinho então desses projetos de lei, né, que vêm então para o acolhimento também da mulher. Olha, um deles é o projeto de lei número 412 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a promover o pagamento de auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do Estado de São Paulo. Queria saber a opinião da senhora, então, em relação a esse projeto de lei. Hoje é um projeto muito bom, em razão que vem ao encontro dessa proteção com a pessoa que é violentada, que é ameaçada durante o seu lar, durante a sua vida doméstica. Esse projeto, ele reconhece nessa vítima uma vulnerabilidade, principalmente financeira. Quando ele entende que aquela vítima, quando sai do, debaixo daquele lar violento, ela sai sem nenhuma proteção psicológica e mais ainda financeira. Então, esse projeto é de muita, muita importância e eu espero que passe. E até um dos artigos aqui que diz, nesse projeto, pede, né, ter medida protetiva expedida de acordo com a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Ou seja, né, também é uma comprovação de que realmente a mulher ela estava em risco, né? Sim, sim. Não é uma situação leviana no qual ela pode simplesmente chegar e falar assim, não, eu quero uma ajuda porque eu não estou me dando bem com meu parceiro. O que o projeto impõe é uma prova que a autoridade policial, a autoridade judicial já está investigando, já está processando, ou seja, já há uma documentação, já há uma prova material sobre essa violência. Então, diante disso, o crime ocorre, a gravidade já está comprovada. Agora, nós temos que, sim, auxiliá-la, como ela vai sair dessa situação que ela se colocou se ela colocou, não, desculpa, uma situação em que ela permaneceu e agora precisa de ajuda para sair. Sim, e é um dos grandes desafios, não é, doutora? A mulher, ela não tem, muitas vezes, ali o recurso, porque o seu agressor acaba nem permitindo que ela trabalhe, que ela tenha algum tipo de renda. Um trecho também desse projeto de lei fala em relação aos filhos, né? Então, além a questão da vulnerabilidade econômica, que é preciso também comprovar que realmente ela não tem como arcar ali um aluguel, um tempo de pagamento de um aluguel, mas também ter ali acima de 2 filhos, né? Porque também há esse medo. Muitas mulheres, elas não saem de casa por causa dos filhos, né? O medo. O que eu faço com as crianças, né? Quando chega numa situação de a pessoa está sendo agredida psicologicamente ou fisicamente, a autoestima e a força que ela tem tá muito debilitada, tá muito, ela não tem, ela não, às vezes ela não encontra saída e ela permanece naquela violência, naquele ciclo que vincula violência, perdão, perdão, violência, perdão, violência e fica naquele ciclo vicioso e ela não consegue realmente. Então ela se vê trancada em razão do sustento financeiro, em razão de uma casa para morar, do local que ela possa ficar com seus filhos, e invariavelmente todas elas têm muito medo do amanhã. O que vai acontecer? Eu vou conseguir ficar fora dessa situação? Será que eu sou capaz de ter alguma coisa? Mas eu não tenho nada, eu dependo totalmente dele. Ou se não depende financeiramente, depende às vezes psicologicamente, está tão envolvida naquela violência que não consegue se enxergar. Então, a partir do momento que ó, a autoridade dá a ela essa oportunidade de sair desse ambiente, ela já é um acolhimento super importante. Também esse projeto de lei, né, ele fala que esse benefício não vai
cancelar os outros benefícios que essa mulher já recebe por conta, enfim, de outras situações ali, a questão dos filhos, enfim, benefícios que já são de direito dela. Fala também que o benefício concedido será no valor correspondente a 30 UFESPs no período de 12 meses. Só que esse período também pode ser prorrogado mediante a justificativa técnica do serviço social, ou seja, essa mulher também vai ser acompanhada pelo serviço social do Estado, né? Então, ela fica amparada em várias situações. Isso é muito interessante, porque não basta dar apoio financeiro, mas tentar introduzi-la novamente ao mercado de trabalho, tentar introduzir as crianças uma escola mais próxima, no qual ela possa ficar em segurança. Essa parte a social, de amparo social, é muito importante, porque verifica-se todo o lado que ela necessita, como deve permanecer nesse projeto, ou se ela já está estabilizada. Doutora, vamos falar então agora sobre um outro projeto de lei que também visa, né, combater esse crime que é a violência contra a mulher. É o projeto de lei 519 de 2020, que institui a campanha de conscientização e prevenção à violência doméstica na rede estadual de ensino, ou seja, levar para dentro da escola esse assunto. O que a senhora acha? Muito interessante, Priscila, muito interessante. Nós só vamos conseguir sair dessa barreira da violência com a consciência. Quanto mais pessoas se conscientizarem que a violência não faz parte da relação familiar, da relação entre as pessoas, quanto mais aquela criança que supostamente vê uma violência percebe e aprende que isso é errado, que não é o comum, e logo comum é o certo, é o tolerável, isso trazer para as escolas é fundamental, porque você já ensina, olha, se você vê isso em casa, isso não está correto, porque a criança pode questionar e, obviamente, já livra dessa criança também ser uma pessoa que abusa ou ser abusada, psicologicamente e fisicamente. Sim, até o projeto de lei fala ali do dia 7 de agosto, né? Então, uma semana ali já separada para falar sobre o assunto dentro das escolas. E até dentro da sua resposta, no artigo 3º diz: a abordagem aos alunos terá foco na apresentação de conceitos sobre relacionamentos abusivos, forma de violência doméstica e feminicídio, com explanação sobre a aplicação das medidas protetivas de urgência aos meios governamentais para obtenção da ajuda e também os problemas sociais que a violência doméstica causa aos indivíduos e também à sociedade. Eu acho que com essas informações também as crianças podem ajudar, né, quem está dentro de casa e passando por uma situação como essa. Sim, porque ela pode questionar, ela pode dar, entre esse questionamento, dar uma força para a sua mãe, para a sua tia, para a sua avó, que está sofrendo a violência. Olha, eu ouvi que você tem direitos, eu vi que isso não é normal, nós podemos pedir ajuda. A conscientização, a ciência sobre o saber desse programa de proteção. Muito se fala em violência Maria da Penha, mas às vezes as pessoas não sabem o que significa. Então, quanto mais consciência, quanto mais a pessoa ter conhecimento numa idade que seja pequena, que seja adolescente, é de suma importância, de muita importância. Esse projeto é muito importante mesmo. Aí a senhora falou da questão da idade também, porque esse projeto contempla isso, né? No artigo 2º ele diz que a campanha poderá ser dirigida a todas as faixas etárias, sendo obrigatória nos últimos anos do ensino fundamental e também no ensino médio. Ou seja, né, todas as crianças e adolescentes podem, né, e devem escutar e falar sobre esse assunto. Até, doutora, para que os casos parem, tanto da mulher que acaba se permitindo ficar nesse ciclo de violência ou reproduzir o que já viu dentro de casa, e também dos meninos reproduzirem o que viram dentro de casa agredindo as suas parceiras.
Exatamente isso, você tem toda a razão, tá? A repetição, aquela situação de que a criança vê todo dia, ela pode às vezes achar que isso é o normal. Isso não é o certo, mas qual o problema de a minha mãe apanhar e minha esposa amanhã apanhar? Tá tudo bem. Em casa acontece isso mesmo. Então, o que acontece se não tem uma situação falando, olha, isso não é correto, isso não está certo, se não tem uma explanação, até para aquela criança que pode estar incomodada, numa aula dessa, ela pode chegar e falar, olha, na minha casa acontece isso, e pode ser orientada de forma individual. Esse ensinamento nas escolas públicas vai trazer um benefício muito grande para a família inteira. Bom, eu quero agradecer então a participação hoje aqui conosco da jurista Jaqueline Alves, que falou então de ações. Valles, desculpa, Jaqueline Valles, que falou com a gente então sobre as ações, né, que são promovidas aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo para a segurança da mulher e principalmente, né, no combate a esse crime que tem se espalhado de uma forma tão cruel por todo o mundo, né? Não é só aqui no estado de São Paulo, mas o estado de São Paulo se compromete em relação a isso. Muito obrigada, doutora. Ótimo dia para a senhora. Muito obrigada, muito prazer. Prazer foi meu.